Caso número 1. Um Piper Navajo sofre uma perda de controle após a decolagem. No impacto com o solo, o piloto morre e a aeronave fica totalmente destruída. Segundo caso, um ATR-42 voando a 15.000 pés de altitude estola e entra em parafuso. A aeronave perde cerca de 10.000 pés até recuperar o controle. Caso 3. Um Embraer 190 experimenta sérias dificuldades de controle após a decolagem. A tripulação luta por quase 2 horas até conseguir fazer um pouso de emergência. O avião sofre deformações estruturais em voo a ponto de ser considerado irrecuperável. Caso 4. Um Airbus A320 tem uma perda de controle em voo e precipita-se contra o mar, causando a morte de todos os ocupantes a bordo. O que esses 4 casos têm em comum? Todos esses aviões estavam realizando o primeiro voo após um serviço de manutenção. E todas as perdas de controle em voo poderiam ter sido evitadas caso os pilotos tivessem aplicado conceitos básicos para a realização de voo após serviço de manutenção. Quais seriam esses conceitos? Esse é o nosso assunto de hoje. O registro de acidentes e incidentes graves ocorridos nos últimos anos tem demonstrado os elevados riscos dos voos logo após serviços de manutenção na aeronave. Seja na operação particular, seja no aeroclube, seja em uma grande empresa de transporte, aeronaves recebem serviço de manutenção periodicamente, e muitos desses serviços exigem um voo para verificação de funcionalidade dos sistemas antes do retorno à operação normal. Entretanto, nota-se que as tripulações que realizam esses voos nem sempre têm o conhecimento técnico ou a atitude mental necessária para conduzir essa atividade. Os 4 exemplos que serão discutidos nesse vídeo deixarão isso bem claro. O fato de se colocar pilotos experientes no avião nem sempre quer dizer que estejam preparados para fazer esse tipo de voo. Antes de começarmos nosso assunto, é importante definir alguns parâmetros. Não é objetivo desse vídeo discutir estratégias de prevenção na área de manutenção. Estaremos focados no voo após um serviço de manutenção. Os poucos conceitos de manutenção mencionados serão apresentados de forma simplificada apenas para reforçar algum aspecto importante para a realização do voo. Segundo, na avaliação crítica dos eventos, não há a intenção de se fazer julgamentos pessoais. Nos casos que serão discutidos, os tripulantes fizeram o melhor que podiam, considerando o conhecimento que tinham no momento do voo. Já na produção desse vídeo, tivemos mais tempo para analisar os eventos. Avaliações críticas serão feitas sim, mas com o objetivo de produzir aprendizado a fim de evitar a repetição daquelas situações. Por último, muitas observações que serão feitas nesse vídeo são posições pessoais e extrapolam o conteúdo dos relatórios de investigação dos eventos. Vamos então falar sobre um conceito de engenharia que se relaciona diretamente com o voo após a manutenção de aeronaves. Nesse gráfico, temos um eixo vertical representando a probabilidade de falha de um sistema ou de um componente e no eixo horizontal o tempo de uso daquele sistema ou componente. Ao longo da sua utilização, um componente pode falhar por diversos motivos. Então, traçamos uma linha de probabilidade de falha ao longo do tempo relativamente constante por falhas aleatórias. Mas existem outras condições que afetam a probabilidade de falha de um componente ao longo do tempo de uso. A maioria de nós entende intuitivamente que a probabilidade de falha aumenta com o tempo de uso do equipamento. São falhas por desgaste. Vemos isso no nosso próprio carro. Na aviação, por questões de segurança, não podemos permitir esse aumento de probabilidade de falha e, portanto, adota-se o conceito de manutenção preventiva, ou seja, antes de falhar, o componente é ajustado ou substituído. Com isso, recomeça sua vida útil.
Quando um componente ou um sistema sofre um grande serviço de manutenção ou é substituído, pode apresentar um comportamento de probabilidade de falha similar ao que é mostrado nessa curva de falhas prematuras. Um grande serviço de manutenção ou um componente recém-instalado traz consigo maiores chances de apresentar altas taxas de falha logo que retoma a operação, por motivos que veremos a seguir. No ambiente de engenharia, esse gráfico é conhecido como curva da banheira, pela forma similar às banheiras comuns do século passado. Mas nosso interesse aqui está voltado ao período de falhas prematuras. Elas podem acontecer logo após um serviço ou instalação de um novo componente, por motivos que variam desde o defeito de fabricação do componente até falha na montagem do componente no avião. A mensagem importante nesse gráfico é afastar aquela ideia que muitos têm de que a aeronave não vai ter qualquer problema porque acabou de sair da revisão. É justamente o contrário. É exatamente nessa fase, logo após a revisão, ou no início de vida de um produto novo, que devemos estar mais atentos. A pane de um componente nos primeiros momentos de uso é o que se chama em engenharia de mortalidade infantil, ou seja, altas probabilidades de falha logo no início da vida do componente. Essas taxas são altas no avião que acabou de sair de uma revisão, seja por falhas na instalação, seja por defeitos de fabricação. Um estudo publicado pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, dos Estados Unidos, confirmou essa tendência. Dados de acidentes com helicópteros na frota de aviação civil americana, no período de 2005 a 2015, mostram que muitos erros de manutenção resultaram em acidentes em um curto período de horas voadas após a manutenção. 34% dos acidentes por manutenção aconteceram dentro das primeiras 10 horas de voo e 51% dentro das primeiras 20 horas de voo. Justamente com o objetivo de se detectar qualquer mau funcionamento decorrente da instalação de um equipamento mal fabricado ou de um erro na execução do serviço, alguns trabalhos de manutenção exigem a realização de um voo de verificação funcional antes da retomada da operação normal. O que é um voo de verificação funcional? Um voo de verificação funcional é uma descrição normalmente dada a uma operação que tem como único objetivo verificar o funcionamento correto de certos sistemas ou componentes da aeronave. Esses voos devem ser realizados por vários motivos, como após uma ação de manutenção específica mais significativa, após uma grande inspeção como um cheque C ou cheque D, no processo de transferência de posse de uma aeronave entre diferentes operadores, ou qualquer outra situação exigida pela empresa por regulamentos locais ou nacionais. Dependendo do objetivo do voo e da instituição onde acontece, pode ser chamado de voo de experiência, voo de manutenção, voo de produção, voo de entrega ou voo de recebimento. Os voos de verificação funcional têm um risco de acidentes ou incidente grave acima da média. Mesmo assim, esses voos são vitais para garantir a segurança e a confiabilidade da aeronave antes de retomar a operação normal. Por causa dos riscos mais elevados, exigem uma abordagem mais cuidadosa por parte de quem vai realizá-lo. A necessidade de fazer um voo de verificação funcional, o que fazer e como deve ser realizado, quem o conduz, aonde e quando, são questões importantes que devem ser discutidas antes que se execute esse tipo de atividade. No Brasil, o RBAC 91 define os requisitos para a operação após manutenção, manutenção preventiva, reconstrução ou alterações. Quanto à qualificação do piloto, estabelece que o voo deve ser executado por um piloto habilitado na aeronave, sem dar maiores detalhes. Certamente, grandes empresas de aviação podem ter requisitos mais exigentes de qualificação do tripulante, mas como veremos nesse vídeo, mesmo em grandes empresas nem sempre isso acontece e as consequências podem ser trágicas. Além disso, muitos operadores privados também não estão conscientes dos riscos e cuidados necessários. Portanto, vamos apresentar alguns conceitos que vão aumentar a segurança na realização de voos após manutenção.
A ideia aqui não é definir procedimentos, mas sim oferecer minha experiência pessoal na realização de voos de verificação funcional, com o objetivo de aumentar o nível de alerta sobre esse tipo de atividade. Os conceitos, vocês vão ver, são bem simples, aplicáveis em vários tipos de operação e podem significar a diferença entre uma tragédia ou um pouso seguro. Como pano de fundo, vamos usar os 4 eventos que mencionamos no início. Comecemos com o caso do ATR-42 da Trip Linhas Aéreas, que estolou e entrou em parafuso após um serviço de manutenção. O avião estava apresentando uma falha no sistema de aviso de stall. No ATR, o sistema de aviso de stall atua por meio de 2 dispositivos. Um que faz o manche vibrar para alertar a tripulação, chamado stick shaker, e um dispositivo que empurra o manche para frente, chamado stick pusher. O teste do sistema de aviso de stall é realizado diminuindo a velocidade do avião em voo nivelado, pois isso provoca aumento do ângulo de ataque até a ativação dos dispositivos de proteção. A ficha de realização de teste do sistema de aviso indica em quais velocidades os 2 dispositivos devem atuar. No voo de verificação anterior ao evento, o stick shaker não tinha funcionado. A tripulação interrompeu a manobra e reportou a pane. Foi realizado um serviço de manutenção e a engenharia da empresa solicitou que no voo seguinte a aeronave fosse desacelerada até o stall para verificar o funcionamento tanto do stick shaker quanto do stick pusher. Uma nova tripulação foi designada. Os 2 pilotos tinham cerca de 3.500 horas de voo, eram experientes no tipo de aeronave, mas não tiveram qualquer formação sobre voos após manutenção. O manual da empresa previa que os testes de voo a baixa velocidade deveriam acontecer no FL-100, equivalente a 10.000 pés de altitude. O ATR-42 decolou de Belo Horizonte, iniciou a subida, mas como havia uma camada de nebulosidade a 10.000 pés, os tripulantes resolveram subir para 15.000 pés. Iniciaram a redução de velocidade em voo nivelado em configuração de flap recolhido. O stick shaker não atuou. Reduziram a velocidade ainda mais. O stick pusher também não entrou. A velocidade caiu, a asa esquerda estolou primeiro e o ATR, com 2 pilotos e 4 técnicos de manutenção, entrou em parafuso pela esquerda. O avião executou 2 voltas, acelerando até 208 nós e recuperando o controle por volta de 5.500 pés de altitude. Embora não tenha havido consequências pessoais ou materiais, esse evento foi classificado como incidente grave, pelo alto risco de quase ter se tornado um acidente e por isso foi investigado pelo CIPAER. Vejamos os conceitos básicos para a realização do voo após serviço de manutenção que podem ser relacionados com esse evento. Primeiro conceito: o piloto deve ter parâmetros estabelecidos para definir a condição de falha do teste, ou seja, definir que o teste falhou ou não. Quando se vai testar a funcionalidade de um sistema, é preciso que esteja definido até onde esse teste pode prosseguir e quando deve-se considerar que o sistema falhou e interrompeu o teste. Durante uma verificação de aviso de stall, como nesse exemplo, os tripulantes precisam saber em quais velocidades a ativação do shaker e do pusher deve ocorrer e até quando pode se permitir uma redução de velocidade abaixo daqueles valores antes de se interromper a execução do teste. Nesse caso, esses parâmetros não estavam estabelecidos. A ficha de flight check usada pela empresa Trip deveria definir as velocidades esperadas para ativação do shaker e do pusher em função do peso da aeronave para cada configuração de flap. Esses valores de velocidade deveriam ser os referenciais a serem usados pela tripulação para prosseguir ou interromper o teste. Entretanto, a investigação detectou que para o teste em configuração lisa, que foi a manobra onde ocorreu o stall e o parafuso, havia um erro de impressão na ficha e a tabela de velocidade de ativação dos dispositivos, ao invés de mostrar valores de velocidade, mostrava uma repetição dos pesos da aeronave. Isso nos leva a presumir que os tripulantes não identificaram essa incongruência durante o planejamento do voo.
Caso contrário, teriam verificado que as velocidades não constavam na ficha. Portanto, iniciaram a manobra sem saber quais parâmetros deveriam ser atingidos para a ativação de cada um dos dispositivos. Sem esses parâmetros, reduziram a velocidade até a ocorrência do stall que levou à perda de controle. Dependendo do tipo de avião e das instruções do fabricante, se a velocidade cair um certo valor abaixo da velocidade prevista de ativação, normalmente algo entre 3 e 5 nós, o teste deve ser interrompido, o sistema deve ser considerado inoperante ou descalibrado e um reporte deve ser feito à manutenção. Segundo conceito, tenha margens de segurança para o caso de falha do sistema em teste. Isso faz parte de um processo chamado gerenciamento do risco. Nesse processo, definem-se os perigos associados com a manobra, as consequências previsíveis e medidas para atenuar a consequência indesejada. No caso de falha do sistema de aviso de stall, qual seria a pior consequência? Como ficou bem claro nesse evento, uma das consequências seria um stall seguido de parafuso. A tripulação precisaria ter margem de segurança para lidar com essa consequência previsível. Uma das margens de segurança para perda de controle em voo é a altura acima do terreno para recuperação. Quanto de altura um ATR-42 perderia se entrasse em parafuso? Nesse evento, perdeu 10.000 pés. Lembram que o manual do operador estabelecia que os testes de voo lento se iniciariam no FL-100 sem considerar a elevação do terreno? E que a tripulação subiu para 15.000 apenas porque havia uma camada a 10.000 pés? Durante o parafuso perderam cerca de 10.000, mas sobrevoando uma região onde a elevação era de mais de 2.000 pés. Podemos presumir que não foi feito um gerenciamento do risco para definir margens em caso de falha do sistema de aviso de stall do ATR, nem no nível empresarial, nem pela tripulação. Se não houvesse a camada de nebulosidade a 10.000 pés e os testes de voo lento tivessem sido executados na altitude prevista pela ficha de voo de cheque da empresa, esse avião teria colidido com o solo durante o parafuso. Portanto, esse é o propósito desse segundo conceito. O procedimento deve ser executado estabelecendo margens de segurança para o pior caso de falha durante o teste. Terceiro conceito, tenha procedimentos preparados para aplicar em caso de falha no teste. Para reagir adequadamente no caso de uma perda de controle em voo, a tripulação precisaria ter conhecimentos sobre recuperação de atitudes anormais. Embora um treinamento desse tipo constasse no programa da empresa, a comissão de investigação não encontrou registros de que tenha sido realizado. Um outro exemplo sobre ter procedimentos preparados, uma aeronave que tenha passado por um serviço de manutenção no motor. O piloto deve estar esperando e preparado com os procedimentos de falha de motor na corrida de decolagem e após a decolagem. Deve escolher previamente áreas de pouso de emergência para o caso de falha de motor. Se possível, deve realizar os primeiros minutos de voo próximo ao aeródromo para o caso de alguma eventualidade relacionada ao motor. Portanto, é importante que o piloto esteja com procedimentos prontos para serem usados no caso de falha do sistema em teste. Não assuma que o sistema não vai falhar porque o avião acabou de sair de manutenção. Lembre-se da curva da banheira. Vejamos outro evento e mais alguns conceitos para o voo após manutenção. Em maio de 2021, um Piper PA-31 Navajo teve uma perda de controle após a decolagem. A aeronave impactou contra o terreno, ficando totalmente destruída e resultando na morte do piloto. O avião tinha saído de um serviço de manutenção 2 dias antes, que incluiu remoção, pintura e reinstalação das superfícies de controle. E esse era o seu primeiro voo após o serviço. Um exame dos destroços mostrou que os compensadores do profundor estavam instalados invertidos. Aqui, mais um conceito importantíssimo, que deve ser aplicado tanto para voos em que tiver ocorrido serviço nos controles de voo ou em que os controles foram desmontados e remontados para execução de algum outro serviço. Cheque fisicamente e visualmente a deflexão das superfícies em relação aos comandos na cabine.
Isso vale tanto para as superfícies primárias, como ailerons, profundores e lemes verticais, como para compensadores, flaps e speed brakes. A história da aviação está repleta de acidentes fatais, com aeronaves que saíram de manutenção com inversão nos comandos de voo primários ou secundários. Esse é um procedimento essencial em todo voo após manutenção. Foi a falta desse procedimento de verificação física dos controles de voo que provocou um acidente com o Embraer 190 da Air Astana, em Portugal, em 2018. A aeronave havia saído de um trabalho de manutenção no centro de serviços da OGMA, em Portugal. Para o recebimento do avião na oficina, a Air Astana enviou tripulantes de linha que não tinham treinamento específico para realizar voos de verificação de funcionalidade. Acontece que na execução do serviço tinha havido uma inversão na instalação dos cabos de comando dos ailerons, que não foi detectada pela manutenção, e o avião seguiu com essa inversão para entrega ao operador. O Embraer 190 tem um display que mostra para os pilotos, no painel de instrumentos, a deflexão das superfícies de controle. Para o controle de rolamento, além dos ailerons, o Embraer 190 possui spoilers multifuncionais nas asas, controlados eletronicamente pelo fly-by-wire e independentes dos comandos mecânicos dos ailerons. Os spoilers só se abrem no comando de rolamento a partir de uma certa velocidade de voo. No recebimento da aeronave no solo, os pilotos fizeram o item de checklist que instruía a verificar os controles de voo, atuando no manche de batente a batente. Como todos nós sabemos desde os nossos primeiros voos de instrução, quando defletimos o manche para um lado, checamos que o aileron daquele lado sobe. Os spoilers multifuncionais também se abrem no lado para onde o manche foi defletido. Nesse caso, durante o cheque dos comandos de voo no solo, os displays mostraram o aileron defletido para o lado oposto. Os pilotos não perceberam a indicação incorreta no painel e saíram para o voo. O aeroporto estava operando IFR. A tripulação decolou, entrou em IMC e os tripulantes logo experimentaram sérias dificuldades de controle lateral. O problema vinha dos ailerons invertidos. O piloto comandava o manche para um lado, o avião inclinava para o outro. Mas havia um complicador adicional. Como os spoilers estavam recebendo o comando correto do fly-by-wire, havia um conflito de resposta da aeronave quando se comandava o rolamento dependendo da velocidade do avião. Para uma mesma deflexão no manche, uma hora a aeronave inclinava para um lado, uma hora inclinava para o outro, por causa da atuação dos spoilers. Isso deixou os pilotos totalmente confusos e sem entender o que estava acontecendo. Durante mais de 1h30, os pilotos lutaram para manter o controle do avião. O gravador de dados de voo registrou valores de velocidade vertical de 17.000 pés por minuto, positivos e negativos. O fator de carga chegou a 5G positivos, o dobro do limite estrutural permitido. Entraram em atitudes anormais diversas vezes. Por tentativa e erro, os tripulantes foram reaprendendo a voar avião com essa falha nos controles. Finalmente, após quase 2 horas de voo, conseguiram fazer o pouso. O Embraer 190 sofreu tantas deformações estruturais que foi considerado irrecuperável. Por causa da extensão dos danos, o evento foi classificado como acidente pela Autoridade Aeronáutica Portuguesa. Esse caso, que quase resultou em uma tragédia com vítimas, poderia ter sido evitado pelo simples cheque de correspondência das superfícies de controle de voo. É essencial que essa verificação seja efetuada fisicamente e visualmente para todas as superfícies dos comandos de voo, primárias ou secundárias, após um serviço de manutenção. Muitos aviões modernos possuem controles de voo tipo fly-by-wire. Nesse sistema, as superfícies de controle são comandadas eletronicamente. Assim, o fabricante pode decidir incorporar uma proteção no envelope de voo que não permita, por exemplo, que o avião estole. Funciona mais ou menos assim. Se o avião estola com, digamos, 17 graus de ângulo de ataque, o sistema não deixa o ângulo de ataque passar de 15 graus, mesmo que o piloto leve o manche até o batente acabrar. Os aviões com comandos de voo tipo fly-by-wire geralmente têm esse tipo de proteção contra stall. O que pode acontecer no longo prazo
é que os pilotos se acostumam com a ideia de que esses aviões não estolam, pois entendem que é uma proteção infalível sempre presente, até o dia em que o sistema falha. Em novembro de 2008, um Airbus A320 operado pela Excel Airways estava sendo devolvido para a companhia de leasing Air New Zealand, proprietária do avião. Como parte desse processo de devolução, o avião tinha passado por um serviço de pintura e já estava nas cores da Air New Zealand quando saiu para o voo de aceitação. No cockpit, a tripulação da Excel Airways estava operando o avião e os testes estavam sendo acompanhados por um piloto e técnicos da Air New Zealand, empresa que receberia o avião de volta. Decolando de Perpignan, no sul da França, o voo aconteceria em espaço aéreo convencional até o FL 390. A tripulação pediu para executar manobras supostamente incompatíveis com o fluxo de tráfego aéreo no setor, o que foi negado pelo ATC. Por esse motivo, o teste do sistema de proteção de stall, que deveria acontecer a 14 mil pés, não pôde ser realizado naquela altitude. O comandante da Excel Airways então propôs ao piloto da Air New Zealand, que estava no Jump City, que fizessem o cheque de proteção de stall no retorno, durante a aproximação para pouso. Nessa primeira parte do voo, em altitude, 2 dos 3 sensores de ângulo de ataque ficaram bloqueados em uma posição fixa, mas essa condição não foi anunciada pelo sistema de aviso e nem percebida pela tripulação. Mais tarde, durante a aproximação de volta para Perpignan, a 4 mil pés de altitude e conforme haviam combinado, os tripulantes começaram o cheque de baixa velocidade, aquele que verifica o funcionamento do sistema de proteção de stall. Mas como os 2 sensores de ângulo de ataque estavam bloqueados em posições semelhantes e compatíveis com o voo de cruzeiro, não dispararam a proteção do stall. Resumindo uma história longa, a tripulação continuou reduzindo a velocidade, esperando que o sistema de proteção de stall atuasse, o que não aconteceu. A aeronave estolou e perdeu o controle, precipitando-se no mar, sofrendo perda total e provocando a morte dos 7 ocupantes. O que aconteceu nesse acidente com o A320? O avião tinha passado por um serviço de pintura que incluiu uma lavagem com jato de água de alta pressão, mas a manutenção não tinha protegido os sensores de ângulo de ataque antes da lavagem. A água sob pressão se infiltrou no dispositivo e ficou acumulada dentro dos sensores. Durante o voo de verificação, quando o avião subiu para altitudes elevadas, a água congelou, travou os 2 sensores de ângulo de ataque e anulou o sistema de proteção. Vejam que nesse caso, nem houve manutenção específica nos sistemas de controle de voo ou de proteção do stall. A aeronave passou apenas por um serviço de pintura. Aqui, uma vez mais, voltamos aos 3 primeiros conceitos básicos para a realização de voo de verificação funcional. Os tripulantes não tinham parâmetros para definir a condição de falha. Ao iniciar o teste de baixa velocidade a 4 mil pés de altitude, obviamente não tinham qualquer margem para recuperação no caso de uma perda de controle em voo. E não tinham procedimentos para reagir no caso de falha do sistema. Provavelmente, houve uma confiança excessiva no sistema fly-by-wire, que protege o envelope de voo, levando à realização da manobra sem qualquer preparação para contingências. Vejamos outro conceito importante. Após manutenção, realize uma inspeção de pré-voo extremamente cuidadosa, além do que se faria no voo normal. Um exemplo. Certa vez, fui receber um Embraer 190 que havia passado por um serviço de pintura em um centro de manutenção nos Estados Unidos. Durante a inspeção externa, eu e meu colega percebemos um pontinho branco na entrada dos tubos de pitot, que no Embraer 190 são chamados de Smart Probes. 2 dos 3 tubos de pitot ficam altos na fuselagem, então pedimos ao pessoal de rampa que trouxesse uma escada. Ao inspecionar o sensor mais de perto, verificamos que os dispositivos estavam entupidos com tinta da pintura. Ou seja, se não tivéssemos identificado isso na inspeção de pré-voo, o próximo evento seria, no mínimo, uma abortiva da corrida de decolagem por falta de indicação de velocidade.
Portanto, o voo após manutenção exige uma inspeção pré-voo estendida, detalhada, além daquela do voo normal. O piloto precisa ter uma atitude mental diferente nesse tipo de voo. Se você costuma verificar o óleo pela pequena portinhola de acesso no capô do motor, no voo após manutenção, abra o capô para uma inspeção detalhada dentro do compartimento. Procure cuidadosamente por qualquer coisa que não pareça normal, como fiação solta, tubulações frouxas, porcas sem contrapinos ou qualquer outra condição irregular. O mesmo vale para a fuselagem. Conforme você circula o avião, detenha-se nos componentes importantes, como, por exemplo, os parafusos e hastes de comando de voo, rodas, tubulações do sistema de freios, entre outros. Vamos para o sexto e último conceito desse vídeo. Defina mínimos meteorológicos compatíveis com os perigos previsíveis. Como regra geral, os voos de verificação de funcionalidade devem acontecer em período diurno e em VMC. Vejam um exemplo. Certa vez, um colega foi designado para fazer um voo de manutenção à noite, decolando de uma pista que não tinha qualquer iluminação nas cercanias, além da própria pista. O avião havia passado por um serviço nos sistemas aviônicos. O piloto disse que não faria um voo desse tipo à noite. Foi criticado e pressionado pela oficina, mas acabaram remarcando para a manhã seguinte. Assim que decolou e fez a primeira curva, ele percebeu um horizonte artificial inclinando para um lado e o outro horizonte artificial inclinando para o outro lado. O indicador do lado dele era o incorreto, só que ele estava em condições de voo visual diurno. Agora, imaginemos as consequências desse voo ocorrendo à noite, em área sem qualquer iluminação. Sem referências externas, uma provável desorientação espacial levaria à perda do controle em voo a baixa altura, com consequências trágicas. Portanto, estabeleça os seus limites e respeite os limites. Você vai ser pressionado a realizar o voo, às vezes por pessoas que não entendem as reais consequências. Mantenha-se firme naquilo em que você acredita. Algumas horas de atraso ou mesmo um dia de atraso não significam nada frente à perda de uma aeronave e de seus ocupantes. Portanto, mais do que procedimentos em si, esses conceitos procuram desenvolver uma atitude mental do piloto quando tiver que realizar um voo de verificação funcional. Não esqueçam da curva da banheira e da alta taxa de falhas após manutenção. Estes conceitos devem ser aplicados em um voo de manutenção, seja voando desde pequenos ultraleves experimentais até grandes aviões de transporte. Todos os acidentes e incidentes que mostramos nesse vídeo teriam sido evitados com a adoção desses conceitos simples. Ficou evidente que mesmo grandes empresas de transporte aéreo não possuíam conhecimento do que nós vimos hoje. Obviamente, os conceitos apresentados aqui não cobrem todas as medidas de segurança para voos de verificação funcional. Para uma apresentação completa sobre prevenção de acidentes nos voos após manutenção, entre em contato pelo e-mail brancoaviação@gmail.com e invista na sua segurança operacional. Uma apresentação preparando seu pessoal envolvido com esse tipo de atividade pode evitar sérios problemas para a empresa. Concluindo, a manutenção é uma tarefa de vital importância para a segurança das operações de voo. Mas como em todos os ramos da atividade humana, erros podem acontecer. Os voos após manutenção têm riscos mais elevados que os voos normais. E os pilotos envolvidos com esse tipo de atividade não devem ser apenas experientes na aeronave, mas também precisam ter uma postura de alerta e conhecimentos específicos dos perigos, adotando cuidados especiais na execução dos voos de manutenção para sua própria segurança. Muito obrigado e bons voos!